Olá pessoal, bom dia, 7h30, como eu prometi. Devido ao horário, não sei se vai ter muita gente assistindo. Bom dia Gustavo. Bom dia, Embaixada São Carlos. Ahn, bom, a, a live de hoje, bom dia Fabiana. Como eu falei para vocês, quinta-feira passada eu decidi fazer essas lives toda quinta-feira para falar de problemas operacionais das empresas que dificultam aí tanto a administração quanto o crescimento. Bom dia! E então vamos lá. Na live passada a gente falou sobre encontrar aqueles problemas, aquelas dificuldades que a empresa está enfrentando, cuja solução vai realmente trazer oportunidades para o crescimento, para a reestruturação da empresa, né? Eu até dei um exemplo de uma empresa que estava com muitas questões, tanto com fornecedores quanto com processos trabalhistas e tal, e no fim das contas a gente encontrou o problema que, se solucionado, vai trazer essa oportunidade, né, da reestruturação, recuperar a empresa e alavancar, né, as vendas, faturamento, enfim, tudo mais. Que foi o problema com os consumidores, né? Eu tive vários feedbacks de vários empresários, inclusive querendo até saber quem era a empresa, né, que conseguiu, não no sentido de sei lá, fofoca, qualquer coisa desse tipo, mas de realmente conhecer o exemplo, né? Lógico que a gente não pode comentar, né, quem é e tal, mas o quanto de empresas que também passam pela mesma situação ou que, depois do que eu falei, foram verificar essas situações dentro dos seus negócios, né, de diversos ramos e atividades, e também encontraram problemas nesse sentido, né? E é aí que a gente está fazendo um trabalho que está trazendo frutos não só para a gente, com quem a gente está trabalhando, mas também muitas outras empresas se inspiraram, né? Pequenas empresas se inspiraram na live da quinta-feira passada e estão aí conseguindo não só na área do consumidor, né, do seu cliente, mas em outras áreas, né? Se deram conta de que às vezes a gente fica tão submerso aqueles problemas insolúveis e não busca aqueles problemas que dá para resolver, né? E hoje eu queria falar, até eu vou falar uma expressão aqui que eu fiquei pensando se eu falava ou se eu não falava. Mas hoje eu queria falar sobre os jargões inúteis, entre aspas, do direito comercial, que muito empresário, muita pequena empresa, muito pequeno negócio acaba encarando só como um requisito, um cumprimento da lei e não vê nessas burocracias, digamos assim, uma oportunidade de encontrar ferramentas para administrar melhor o seu negócio, né? Porque se nós formos analisar as empresas hoje, né, principalmente as pequenas e médias empresas, no meio dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, né, quem que não tem e queria ter uma reserva de emergência? Tem gente que não tinha dinheiro nem para fechar a empresa, né? Não tinha dinheiro reservado nem para fechar a empresa e poder resolver a situação da melhor forma com os seus próprios funcionários, né? Reclamaram muito que eu batia o cabelo no microfone. Então, como que a gente faz algo tão importante, né? Porque as empresas, elas perceberam que não ter nenhum tipo de reserva hoje, ela acaba ficando à mercê
de qualquer coisa, não precisa ser uma pandemia nessas proporções. Qualquer coisa que acontecer, ela não tem como se manter nem por um mês, né? E quem não queria, qual empresa não quer ter, ou a empresa que tem a reserva, quanto valor não deu a essa reserva? Muito mais que o valor monetário que ela tinha, mas por conseguir sobreviver, conseguir parar, porque tiveram que parar e se reestruturar, se reorganizar, talvez reduzir alguma coisa, né? Mandar todos os funcionários para o home office porque a atividade permite, mas não tem nem o notebook para enviar para fazer esse home office, né? Então, alguma reserva tinha que ter para conseguir se reestruturar. Oi, Newton, bom dia! Então, mas como criar essa reserva, né? Qual é a ferramenta que desses jargões, né? Dessas burocracias comerciais, do direito comercial, que dá para usar para construir algo tão administrativo, algo tão interno, né, da empresa, que é a reserva de emergência e outras reservas também que eu vou falar depois, né? Como constituir esse fundo de reserva ao longo do tempo, porque ninguém constitui um fundo de reserva da noite para o dia, né? A menos que tenha uma atividade que do nada entre muito dinheiro, ninguém constrói uma reserva da noite para o dia. Então, como que a gente usa a burocracia, usa aquelas coisas que a gente tem que fazer, que a empresa tem que cumprir de qualquer forma, né, para construir um fundo de reserva, que nenhuma lei prevê isso, né? A gente só descobre, o empresário só descobre, o empreendedor só descobre que tem que ter depois que ele começa um negócio, né? A maioria das pessoas que tem um pequeno negócio e que começa nessa atividade, raramente ela tem contato com esse tipo de ferramenta, de estrutura que ela precisa montar. O que eu vejo, uma das ferramentas, né, pegando a burocracia a nosso favor, seria o Prolabore, né? E Prolabore é aquela coisa que tem prevista no contrato social, porque é obrigatório o administrador ter um Prolabore, né? Algumas atividades, inclusive, determina quantas pessoas da sociedade, o escritório de advocacia tem essas obrigações também. E a gente coloca lá no contrato social, o contador mensalmente gera o contra-cheque ou olerite, para quem está acostumado com essa nomenclatura. Mas os pagamentos mesmo, os efetivos, acabam não acontecendo nesses nas pequenas estruturas, né? Porque muitos empresários vão virar para mim e vão dizer assim: Raquel, na hora de pagar a folha, eu mal consigo pagar os salários dos funcionários, que dirá pagar o meu Prolabore. Porque a gente, no início do mês ali, é muita conta para pagar, é FGTS, é INSS, os salários dos funcionários, tem hora extra, tem benefícios. E o meu, imagina, se eu vou pagar salário, eu não recebo salário. Mas você deveria, porque isso é uma das poucas formas que a gente tem de estruturar contabilmente uma empresa para conseguir fazer um fundo de reserva. Por quê? Porque se você for considerar o Prolabore como o teu salário de dentro da tua empresa, você vai viver dentro dele. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que determinar quanto que a gente vai tirar de dentro da empresa para a gente ir viver dentro daquele valor. Aí se a empresa fatura, se a empresa começa a dar lucro, você tira o seu, vive dentro daquele parâmetro e o que sobra, faz-se os fundos, constrói-se os fundos, reinveste na empresa e aí você mantém a sua galinha dos ovos de ouro e não mata ela e perde todos os ovos, né? A construção disso é uma coisa simples, já está determinado em lei que tem que ter no contrato social. O Prolabore contabilmente é uma coisa tranquila de se fazer, é simples, mas não é fácil, né? Quando você tem uma pequena empresa que praticamente é você o sócio ou você e mais uma pessoa, tem
tem funcionário, às vezes nem tem funcionário, são, né, poucas pessoas que trabalham ali e tal, você acaba misturando tudo, né? Acaba misturando a contabilidade da empresa com a tua contabilidade. Então, o primeiro passo, cada centavo, cada conta tua que tu pagar com o dinheiro que entrou na empresa, cada de valor que você retirar, ou se a sua empresa produz produtos, né, que são utilizados por você, cada produto que sai de lá, anotar e soma no final do mês para ver quanto foi o teu salário. Muito mais que o teu Prolabore, né? Porque se cada valor daqueles ali forem retirados, forem anotados, né? Porque tu tá te sustentando daquilo ali. Bom, se tu te sustenta daquilo ali e não consegue tirar teu Prolabore, é porque tá tudo misturado, para começar. E como começar a separar isso? Bom, fazendo isso, anotando. E aí, se adequando a padrões que consigam entrar dentro do Prolabore. Ah, mas o meu Prolabore é um salário mínimo. Contabilmente, geralmente se faz isso, né? Coloca-se um salário mínimo. Mas tem que definir quanto que você vai retirar da empresa, né? Ah, vai retirar uma porcentagem? Porque às vezes é melhor fazer assim, né? Retira-se uma porcentagem, porque às vezes não dá para tirar. Ah, vou fazer um Prolabore de 3 mil reais. E aí esse Prolabore, às vezes, principalmente agora no início da pandemia, as pessoas tiveram muita dificuldade, no começo principalmente, né? De resolver isso. Então, os valores às vezes podem variar. Mas usar essa estrutura contábil, né? Para delimitar o teu padrão, até o teu padrão de vida, né? Leva um tempo para conseguir isso, né? Primeiro você vai ter que ver quanto que você está realmente retirando da empresa, né? Depois se reestruturar para entrar dentro de um valor que a empresa comporte e fazer um giro que pode durar alguns meses, né? De tu conseguir no início do mês fazer essa retirada e não ficar retirando o mês inteiro, né? Conforme as contas vão chegando, você vai pagando dentro da sua empresa, né? As contas pessoais. Então, gradativamente ir organizando isso para chegar num ponto qual seria o nosso objetivo com tudo isso? No início do mês, você retirar o seu Prolabore relacionado ao mês anterior, viver dentro desse parâmetro de valores, né? E se a gente for verificar, se a gente for ver especialistas sobre essa área financeira, né? Finanças pessoais, finanças empresariais, né? Eles sempre falam, né? Você tem que viver 1 ou 2 degraus abaixo daquilo que você pode pagar, porque daí você tem margem para trabalhar aí, porque se faturar menos, né? Você não toma um susto, não fica inadimplente em nada, né? Então, usar essas estruturas dessa forma, né? E aí, quando você finalmente chegar nesse ponto que a sua empresa tem a contabilidade dela e você tem a sua, oi Lilian, bom dia! E você tem a sua empresa tem a contabilidade dela, você vive dentro daquele valor que você retira, aí você vai enxergar o que vira lucro, o que é realmente o que é a margem que você pode trabalhar ali, e aí você vai criando reservas. Uma das dificuldades que eu vejo, assim, muitas dificuldades que eu vejo com as pessoas, os administradores dessas pequenas empresas, chega no final do ano, eles estão alucinados por causa de 13º. Cada funcionário que tira férias, eles ficam alucinados porque tem que pagar o 13º, o mês de férias e parará, né? E não tem nunca um fundo de reserva sobre isso. Aí quando eu digo assim, tá, mas mensalmente na tua contabilidade teria que ter sido feito um cálculo. Quanto por mês eu vou juntando para no final do ano pagar o 13º? Ai, nunca ninguém me explicou isso, tá? Então eu vou explicar. Quem explicaria melhor seria a Lilian até, né? Contabilmente você tem que ir reservando esses valores. Aí se você conseguiu, lá como a gente falou, tirar o Prolabore, viver dentro daqueles valores e criar suas reservas, tu tem a tua reserva para o 13º, tu tem a reserva para as férias dos funcionários, tu tem que construir inclusive um fundo de rescisão,
Porque os teus funcionários podem pedir demissão ou você ter que demitir, e de onde você vai tirar o valor da rescisão? E fazer o teu fundo de reserva para questões emergenciais ou para próprio investimento na empresa. E aí você vai me perguntar, mas eu vou viver daquele prolabore a vida inteira e nunca vou ter, né, afinal, né, construir um negócio para tentar ter um crescimento de rendimentos? Sim, mas aí você vai determinar uma época do ano que você vai fazer a retirada desse lucro, depois de ter feito todas essas reservas e estar com a empresa redonda. É uma caminhada, é uma jornada, eu diria, bem difícil. Você precisa de parceiros, você precisa se assessorar, principalmente a contabilidade precisa estar engajada nesse teu projeto, né? E o empresário ele tem que ter muita disciplina, né? Se as pessoas empreendem para não ter patrão, bom, sinto informar que você vira o pior patrão de si mesmo, né? Porque você tem que ter essa autodisciplina de conseguir contabilmente administrar tudo isso. Então, empreender, o brasileiro ele vê muito o empreendimento, o empreendedor, né? Empreender no sentido de inovar, de criar coisas novas, né? de criar soluções, de fazer o que gosta, de realizar sonho e tudo mais. Mas toda essa parte contábil ela é bem difícil, toda essa parte administrativa, de gestão, né? De se organizar e de se autodisciplinar, né? Quem não tem muita autodisciplina vai ter ainda mais dificuldade de enfrentar tudo isso, né? E quem tem sócios, né? Quando é uma sociedade, seja ela limitada, vai também ter que administrar a disciplina entre os sócios, né? E nesse sentido de sentar e conversar com os sócios, determinar o que cada um vai retirar, o que cada um vai trabalhar, o que cada um vai se comprometer dentro da empresa, também interfere na construção dessas reservas, interfere nessa administração, porque vai ter sempre um sócio que é mais disciplinado que o outro, enfim. Mas aí isso também pode ser resolvido dentro da comunicação, né? A comunicação interna da empresa hoje, ela passa a ser fundamental para que tudo isso consiga acontecer, né? Quando a gente fala aí de usar o Prolabore para determinar, para disciplinar as retiradas e daí depois fazer as reservas, enfim, e construir uma administração mais segura, e se tem sócios, colocar isso na mesa é fundamental, porque dentro dessa comunicação entre os sócios, isso tem que ser um assunto sem tabu, um assunto sem maiores melindres, né? Então, o acordo entre os sócios tem que também acontecer e é importante para isso, além da determinação do Prolabore, né? Então, o que eu queria falar para vocês era mais ou menos isso, de usar toda a burocracia que a gente enfrenta para abrir, para gerir um negócio, todos esses jargões administrativos que quando você começa uma empresa, se você nunca teve contato com a administração de uma empresa, você acaba encarando aquilo ali só como problema, só como uma ficha para preencher, só como um roteiro burocrático, né? E não se dá conta que isso pode contribuir para você administrar a empresa. Sempre envio a provisão de férias e 13º no geral. Falta disciplina e margem para montar essas reservas. Excelente pontuação. Então... eu tô enfrentando aqui, Lilian, de alguns clientes, né, algumas empresas, que o contador não faz essa provisão, né? Porque eu expliquei para eles, né? Não necessariamente tu tem que ter todo aquele valor, às vezes não consegue fazer todo aquele valor, mas se você conseguir uma parte disso, você já vai começar a construir e foco para conseguir chegar no total, né? Não é porque tu não tem hoje que tu também não pode construir. Se consegue
a comunicação com a contabilidade, da contabilidade prestar essa informação, é a informação que ele precisa, né? É a informação que o empresário precisa. E nem sempre ele tem essa informação, porque ele olha para aquele monte de planilha, olha para aquele monte de documento e nem lembra, nem tem ideia de como fazer esse cálculo, né? Agora, a contabilidade te passando qual é a reserva que tu tem que fazer daquele mês, aí, nossa, fica simples, né? É simples. Agora, fácil, ninguém diz que é, né? A gente não diz que é fácil, a gente diz que é simples fazer. E quem consegue, né, pelo menos parcialmente, de chegar no final do ano e ter 80% dos 13º, metade do 13º, né, já reservado, já é um bom alívio pro empresário, né, para a empresa em si. Mas então, o que eu falo é de utilizar essas ferramentas para fazer a administração e fazer utilizar o Prolabore e esses outros documentos que a gente produz, tanto a contabilidade quanto a assessoria jurídica, a própria administração da empresa, usar a seu favor. Vai ter que fazer, né? De qualquer forma vai ter que fazer. Aí vai criar outro sistema, ou não vai criar sistema nenhum, ou não vai dar utilidade nenhuma, né? Utilizar sempre esses pré-requisitos empresariais para administrar o negócio, né? Porque na lei está escrito como é que tem que ser, né? Agora, como que chega lá, a gente vai ter que ir construindo informação, construindo práticas, tendo muita disciplina, né? Como a gente conversou na feira virtual com o Guilherme, a disciplina empresarial reflete em tudo isso, né? E a construção desses fundos, dessas reservas de férias e 13º são fundamentais, né? Mas só se constrói com disciplina. Então, era isso. Fazendo agora uma propaganda, amanhã tem live com o Dr. Andrei, às 8 horas da manhã, sobre empresas familiares, os desafios e as soluções dessas empresas, e muito do que eu falei aqui tem a ver com essas empresas familiares, né, e principalmente o desacordo entre os sócios, né, acaba vindo das relações familiares também. Então amanhã a gente vai conversar sobre estruturas que podem ser montadas dentro da empresa que superam essas questões familiares, né, que envolvem emoções, que envolvem participações. E então amanhã, fazendo um trailer aqui da live de amanhã às 8, nós vamos conversar sobre estruturas que as empresas familiares podem criar, que acabam sendo uma barreira para qualquer interferência das relações familiares dentro da administração. Isso torna uma administração mais transparente, mais tranquila, com menos desavenças, né? E também para dar continuidade no negócio, né? Que às vezes os chefes de família começam a empresa, uma hora eles vêm a faltar, né? Eles morrem, como todo mundo. E aí a família que ficou meio que a par da administração, que ficou meio que de lado da administração, não consegue dar sequência na empresa, né? Porque a empresa dependia muito daquela figura que não se faz mais presente. Então amanhã a gente vai conversar sobre algumas soluções para essas questões das empresas familiares, tá bom? Gente, obrigada pela audiência. E o vídeo vai ficar disponível depois para quem quiser assistir mais tarde, tá bom? Bom dia para vocês. Tchau, tchau.